Olá, persistente, cauteloso, colaborativo. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre saúde pública e as políticas de atendimento ao cidadão na nossa querida Campo Bom. Meu convidado de hoje, natural de Campo Bom, filho do seu Valdir e da dona Iraci, é formado em odontologia, com especialização em cirurgia oral menor e implantodontia e graduado em gestão pública. Proprietário de um consultório dentário na cidade, na área pública foi coordenador de saúde bucal entre 2013 e 2016, eleito vereador em 2016 e presidente da Câmara de Vereadores de Campo Bom em 2020. Esposo da médica Caroline, foi reeleito vereador em 2020 e é o atual secretário municipal de saúde. Hoje teremos uma conversa de peso com João Paulo Berkenbrock. João Paulo, bem-vindo para essa conversa de peso. Obrigado, Rodrigo. Uma grande saudação a todos que acompanham aqui a Vale TV. É uma grande satisfação para mim estar aqui. Hoje um peso duplo, né? Um peso duplo. Eu sempre digo que não é por causa do tamanho do apresentador, tá? É por causa da qualidade dos nossos convidados, dos nossos entrevistados. Quero contar um pouco dessa história, assim, antes da gente falar em saúde pública, porque fiz política partidária muito cedo, estudantil e partidária, e sou muito entusiasta que as pessoas participem da vida pública. Acho que a gente tem que definir, tem que tomar partido duplamente, a gente tem que se posicionar, porque senão as coisas acontecem à nossa revelia, João Paulo. E para ti foi assim muito cedo. Foi assim. Eu tive a grata satisfação de ter uma família, né, que sempre incentivou a participação em sociedade, participação também na vida política e política partidária, né? Meu pai tem história de fundação de partido político, militou por um longo muito período. Comunitário. Sempre presidente de associação de moradores, presidente da comunidade católica de Campo Bom. E então eu sempre desde pequeno tive o exemplo de participar de tudo que diz respeito ao pensamento coletivo, ao pensamento em comunidade. Então eu sempre tive essa oportunidade e gostei, né? Eu comecei a participar, comecei a me envolver e aí fiz tudo essa trajetória que graças a Deus consegui esses resultados que tu citaste aí no início, mas passei por política estudantil, fiz grêmio estudantil, fiz diretório acadêmico, fiz diretório central, fui delegado em União Nacional de Estudantes, fui de direção estadual de juventude, fui presidente local de juventude, até chegar aí aos cargos eletivos, né? Mas sempre tive essa participação desde muito cedo. Como é que foi romper essa barreira? Claro que talvez com o pai fazendo política fosse um pouco mais fácil, mas normalmente as pessoas mais velhas veem assim com um pouco de reserva o ímpeto que o jovem sempre coloca na política, né? Como foi para ti essa ascensão, essa chegada ao espaço de comando de um partido realmente, né? De poder ser decisor ou participar realmente da decisão? Porque normalmente tem aquela coisa assim, deixa para lá, que é mais ou menos botar a mão na cabeça e esperar crescer. Mas depois nunca dizem para nós quando chegou a nossa hora, né? É isso aí, Rodrigo. Eu acho que esse é a barreira que todas as pessoas que fazem política jovem passam, e eu acho que talvez possa ter algumas coisas mais simplificadas quando o pai ocupou algum cargo eletivo, já tem uma história. Talvez nesses casos possa ser um pouquinho diferente. Como o meu era participativo, mas nada de cargos, né? Não tinha cargos eletivos, então publicamente não era algo que daria uma grande alavanca, né? Embora ele é muito conhecido, me ajudou muito em todas as minhas campanhas. Mas eu senti essa barreira, né, que tem. Que esse guri quer se meter agora? Guri. E chama o guri até os 30 anos, não, quase, até né? hoje. E aí, então, tu ia, e aí as pessoas remetem, claro, tu tá muito mais próximo da tua infância, da tua adolescência, do que da vida adulta. Então, as pessoas remetem, mas eu te via ontem, né, brincando aí com os meus filhos, né, correndo, fazendo, aprontando, coisa de jovem. E agora tu quer participar de decisão, tu quer te colocar, tu quer disputar comigo, então, que já fui prefeito, que já fui vereador, que já fui isso e aquilo, né? Então, eu sofri muito com isso,
nas duas vezes, né, que eu concorri, em 2012 e 2016, porque aí tu tá rompendo realmente, tu não é vereador. Em 2020 eu já era vereador, era o presidente da Câmara, então tem uma posição diferente. Aí já não tem mais tanto aquela questão, o guri. Mas também esse caminho te forjou. Sim, com certeza, isso tu aprende muito. Então, quando tu rompe essas barreiras e tu consegue o êxito, seja o êxito como aconteceu em 2012, que eu não me elegi, mas fiquei como primeiro suplente, mas tu olha que tu fez mais, uma votação melhor do que 80% dos candidatos, alguma coisa tem aqui. A gente tem que trabalhar, vamos continuar trabalhando. E aí, claro, quando em 2016 eu fui o quarto vereador mais votado, com 1.515 votos, também jovem ainda, e vindo, eu trago essa questão da política estudantil, eu trago a minha organização de campanha, como eu fazia campanha lá para o Grêmio Estudantil, é como eu fiz minha campanha para o diretório acadêmico da odontologia. Com engajamento. É isso aí, é conversando, é olho no olho, é falando a verdade, é gastando sola de sapato mesmo, é batendo de porta em porta, é se expondo. Eu sempre aprendi isso. Tem que se expor, tu quer estar na vida pública, tu tem que estar realmente colocado a julgamentos. Então a gente desde cedo tem isso, mas com certeza a gente tem que superar muita desconfiança, a gente é usado em muitos momentos como degrau, não tem como se dizer, Então eu acho que o jovem, eu acho que todos esses, a juventude, as mulheres, essas que dentro da política a gente considera também as minorias, porque existe o padrão do político, O padrão do político é o cara da meia idade para mais, já teve um sucesso profissional, que já está indo para uma aposentadoria. Esse é o cara que eu acho que é o mais confortável para a gente votar. Então sempre tem esse preconceito. Porque a experiência ela é um fator importante para o gestor. Agora, se a gente olhar o que tem de jovens vereadores e agora, há um pouco de tempo já, prefeitos, a nossa região está recheado deles, caras como o Pascoal, como o Leonardo Pascoal em Esteio, como aqui o Diego Francisco, como o Martin Kalkmann, o GR também, pessoas muito jovens. É um perfil diferente e tem sido muito exitoso, Exitoso, e o Diego... Talvez tenha que mostrar mais trabalho e isso faça ser muito trabalhador também. Exatamente, e assim, a energia, a disposição, como eu estava dizendo, o Diego foi vereador, jovem já, e agora prefeito. Então nós temos aí diversos outros cases nesse sentido, e que é realmente uma quebra desse paradigma. Hoje eu acredito que o advento das redes sociais trouxe uma facilidade de comunicação. Então, antigamente, nós precisaríamos de espaço na grande mídia para aparecer, nós precisávamos ter alguma coisa que nos colocasse em evidência. Hoje, com o Facebook, com o Instagram, com algumas coisas que o WhatsApp permite e é positivo para divulgar uma ação, tu consegue chegar a mais pessoas e aí isso permite que o jovem também se encoraje de dar uma opinião sobre um assunto que é polêmico, que é importante as pessoas saberem qual que é o posicionamento do Rodrigo, qual que é o posicionamento de João Paulo sobre tal assunto, porque a política é exatamente isso. E principalmente a política do legislativo, que ela é uma política representativa. O executivo tem um perfil diferente, tu não vai agradar 100% das pessoas, mas tu tem uma maioria, tu precisa buscar uma maioria mínima, mas o legislativo é representativo. Então pode ser que as pessoas se identifiquem com a minha forma de fazer política, mas elas têm diversas outras opções. Em Campo Bom nós temos 11 vagas. Então isso pode disseminar essas ideias. E eu acho que sim, a partir do advento das redes sociais, deu mais coragem para o jovem, facilitou. Eu acho que o resultado está aí. Na última eleição já tinha acontecido, na eleição de deputado nós também deu uma boa renovada. E agora com prefeitos jovens e as câmaras. Eu sempre cito o exemplo de Estância Velha. Tem um prefeito jovem, mas a renovação na Câmara de Vereadores foi sensacional e muito quase jovem. Todos eles abaixo de 32, 30 anos. Em Campo Bom eu era o vereador mais jovem na legislatura passada. E agora nessa, a vereadora Caiane, também, que é uma jovem que foi muito bem votada na vez passada. Com um belo trabalho, uma palavra forte também. E é uma causa animal que é muito forte. Então eu fico muito contente, e eu fico feliz na campanha. Eu escutei várias vezes assim, João, eu lembro de ti lá no 31 de janeiro na escola, fazendo campanha na porta do colégio e fazem 15 anos e tu continua.
e que legal poder votar em ti, eu vou continuar votando. Então isso é muito bacana pra gente, né? Então tu tem realmente uma trajetória. 2012 tu vence ali a barreira do teu consultório, do teu espaço de empreendedor e vai conhecer a política por dentro, né? O aparelho público, né? Através de estratégias de saúde da família, né? De saúde pública, saúde bucal, mais especialmente, algo que é relativamente novo no Brasil como política pública de atenção à população. Que momento foi esse? Esse foi um momento que a gente teve a oportunidade de fazer um trabalho na coordenação de saúde bucal. Eu era voluntário em diversos serviços que prestavam assistência em saúde, principalmente para a comunidade mais carente, através dos clubes de serviço. Então, eu sempre tive um trabalho voluntário ligado à Liga de Combate ao Câncer, também à Lions e à Rotary. Hoje eu sou membro do Lions Clube Centro Campo Bom. Então, eu sempre tive essa facilidade e aí fui convidado na época para integrar então a administração municipal e fui coordenador de saúde bucal. E aí, claro, a gente consegue ampliar, né, o nosso norte. Eu, na faculdade, já tinha feito algumas coisas ligadas à saúde coletiva, né, que é uma disciplina curricular da odontologia, e a gente ia até a unidade de saúde fazer atendimentos. E aí, então, eu tive a oportunidade de trabalhar com isso, de ver realmente como funciona, colocar em prática e ver como pode uma estratégia realmente fazer a diferença na vida das pessoas. E aí fui a campo, fui trabalhar, atender na ponta também e fazer essa coordenação. E aí em 2013 e 2016 nós conseguimos ter uma boa noção, ver na prática como funciona o SUS, ver na prática como que a gente, tendo qualidade de atendimento, expandindo atendimentos, chegando até a ponta, a gente pode dar uma saúde bucal, nesse caso, de qualidade para a população, que afeta diretamente na parte estética, na parte funcional. Então, quando a gente tem, aí falando a parte técnica, né, quando a gente tem um sorriso em dia, nós temos estética para poder nos apresentarmos, para poder dar um sorriso. Tem gente que não sorri. A parte psicológica afetada diretamente com a falta do sorriso. O dia a dia, o bom dia dando um sorriso, quando tu te apresenta no local de trabalho, é sempre importante. Mas tem a parte funcional, a parte de saúde, de tu conseguir triturar o alimento, de tu ter uma alimentação de qualidade para que não tenha nenhum problema digestivo, e tudo isso interfere na saúde geral. Então a gente fez um trabalho muito, muito bacana nesse sentido, com os profissionais, estando na ponta, e a gente conseguiu levar a odontologia a mais unidades, nós conseguimos ampliar. Hoje nós temos 14 pontos de atendimento em Campo Bom e foi esse início que com certeza iniciou a pavimentação que me levou hoje a ser o secretário de saúde da cidade. Então lá atrás a gente começou a aprender e estamos colocando em prática hoje. E aí o cara se reelege com uma votação extraordinária, é convidado para assumir a pasta mais difícil dos nossos dias e aceita. Quero conversar sobre esse desafio na volta do intervalo, hoje numa conversa de peso com o secretário, vereador eleito, né, e secretário licenciado para ser o secretário municipal de saúde de Campo Bom, João Paulo Berkenbrock.
De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o secretário municipal da Saúde de Campo Bom, vereador eleito, João Paulo Berkenbrock, num oferecimento de Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, faculdade INH, aqui você vive o conhecimento, Mercator Feiras e Eventos, a nova cara da moda estará em evidência no SIC em 2022, né? Postergado o SIC 2021, mas temos um encontro marcado em novembro na nossa Zero Grau, lá no Serra Parque, em Gramado, e o apoio de Locofer Fechaduras e Acessórios. João Paulo, conversávamos um pouco da tua trajetória, e aí eu te fazer uma provocação, né? Vereador, quarto mais votado do município, votação expressiva, mais de 1.500 votos, e aí o convite pelo prefeito Luciano para que tu sejas secretário da Saúde, talvez, com certeza, no pior período da saúde pública, do sanitarismo brasileiro, desde que a gente tem um Ministério da Saúde, desde que a gente tenha... Talvez na gripe espanhola tenha sido muito desafiador, mas nós não tínhamos sequer o Ministério da Saúde. Hoje existem aparelhos, hoje existe estrutura, mas também existe uma demanda de uma população muitas vezes maior e muito necessitada. Que desafio é esse que te leva a dizer sim? Podia estar na zona de conforto, podia dizer, olha, obras pode ser interessante para mim, talvez. Rodrigão, seguinte, quando a gente entra, né, e encara um desafio da vida pública, tu acaba abrindo mão de diversas outras circunstâncias, conforto, né, a parte mesmo de não ter que dar satisfação, aí só dá em casa, né, só com a patroa. Né? E quando tu tá na vida pública, tu é julgado todos os dias, né, a roupa que tu veste, agora se tu usa máscara ou não, onde tu tá usando ou não, se tu conversa com as pessoas, se tu responde na rede social, se tu encontra na rua e não dá oi, qualquer coisa, se tu tem que estar feliz todos os dias, porque se um dia tu tiver de mau humor e tu não der um bom dia ou uma boa tarde para alguém, as pessoas te julgam, então tu tá em julgamento o tempo inteiro. Quando a gente diz sim, pô, eu quero participar e recebe oportunidades como eu recebi sendo eleito em 2016 e sendo reeleito em 2020, sendo o segundo vereador mais votado, e tendo, eu acho que sim, um trabalho aprovado, porque eu acho que sempre a reeleição também diz respeito a uma aprovação que a comunidade tem daquilo que tu fez nos últimos 4 anos. Então, tendo tudo isso, né, e aí tendo a oportunidade e o convite do prefeito Luciano, ao qual eu agradeço a confiança, eu não me dei o direito de dizer não, e nem de pensar em dizer não. Eu acredito que, como a gente tinha comentado aqui anteriormente, quando esses desafios aparecem, eu acho que é quando a gente pode mostrar que nós somos realmente, nós temos coragem, que nós temos fé no nosso trabalho, na nossa capacidade. E com certeza, não tenho dúvida nenhuma, seria muito mais confortável ter ficado na Câmara, seria muito mais confortável estar longe, né, das crises que acontecem todos os dias, né? Eu falei para ti anteriormente, na Secretaria todo dia é segunda-feira, não tem sábado, não tem domingo, é todo dia segunda, não tem nenhum dia de paz, realmente, é muito corrido, é desgastante, mentalmente a gente se desgasta, fisicamente, tu passa pelas questões legais, pelas questões burocráticas, mas tem essa questão pública que é muito difícil. E aí, agora, como tu falou, na parte da pandemia, questão, um dia é vacinação, mas no meio disso tem problemas que acontecem na assistência ao paciente. Nós tivemos um pico de atendimento agora, né, com essa bandeira preta e com esse grande problema que aconteceu no mês de março, né, um mês de muitas mortes, de muita necessidade de atendimento. Então foi desafiador. Todo realmente. o sistema foi posto à prova num grau hard, né, Totalmente. João Paulo? Eu acho que a gente talvez vai passar aí 50 anos, e eu torço realmente que a gente passe, para nunca mais ver alguma coisa parecida. Eu ia até o hospital com frequência, até o nosso centro Covid, e o estado que eu vi os médicos, né, pessoas que eu conheço há muito tempo, acabados realmente, né, mentalmente, mas a afeição de quem estava cansado, de quem estava pedindo ajuda. João Paulo, as pessoas, os médicos usando fralda geriátrica para não precisar tirar os seus paramentos, porque aquilo aí era custo, era tempo, era necessidade. No seu horário de plantão, no intensivismo. E eu brinco. É uma coisa, né, as pessoas
falam barbaridades, às vezes não tem noção do que essas pessoas vivem, do drama humano que a gente está vivendo. E eu brinco com a rapaziada que trabalha comigo, né, que eu tenho o trabalho, né, essa relação, e tenho em casa, né, minha companheira é médica e está na linha de frente do Covid, né, então eu trabalho realmente com saúde pública 24 horas por dia. O meu lazer também é falar sobre saúde pública, talvez ali sejam os momentos que a gente consegue buscar soluções para tantos problemas. Então, acho que é isso. O fardo nunca é mais pesado do que a gente pode carregar. Eu acho que quem acredita né, em Deus tem que acreditar nessas falas, nessas frases, nesses pensamentos. Eu acho que é por isso que eu estou nesse desafio. Né? Eu sou muito feliz por isso, eu estou ainda muito motivado, eu acredito muito que a gente vai conseguir sair dessa pandemia com estruturas de saúde, com capacidade para a gente suportar muitas questões colocadas à prova. Acho que nós vamos conseguir colocar ainda programas de qualidade para a comunidade. Está conseguindo desenvolver alguma coisa em paralelo a tudo isso? É difícil, é difícil. Talvez... Porque com certeza, quando chegou ali, tu queria fazer muitas coisas. Quer fazer muitas coisas, tem muito tempo pela frente ainda, mas... A minha equipe escutou essa semana eu falar uma coisa, que semana passada foram os meus primeiros dias sendo secretário. Né? Porque eu acho que eu estava mais sendo bombeiro no primeiro momento, que é incêndio o tempo inteiro. Né? Então foi um momento que a gente conseguiu reunir equipes, começar a olhar para as unidades, começar a olhar para os serviços, principalmente de atenção psicológica, que é uma coisa que eu me preocupo muito. Agora em diante, pós-pandemia, né? Então nós estamos trabalhando isso. Nutrição para o pessoal se alimentar melhor e também poder competir aí com vírus, com bactérias, com tudo que é colocado à prova de saúde, e a gente tem que estar bem. Nosso serviço todo de assistência, a parte de odontologia, a gente também ampliando algumas coisas. A gente tem entregas a serem feitas. Amanhã nós vamos inaugurar uma unidade de saúde. Nós temos na sequência o nosso PA em reforma. Nós temos um centro vida que nós queremos colocar especialidades, que nós temos parcerias já com a Universidade Fevale, diversas outras questões que nós vamos conseguir entregar durante 2021 ainda para a comunidade, serviços de qualidade e novos serviços. Perfeito. E a gente tem que achar um tempo, né? No meio dessa estrutura toda que está montada no combate ao Covid-19, nós temos que achar um tempo, porque agora, na sequência, quando as restrições reduzirem, podendo voltar cirurgias eletivas, podendo voltar consultas eletivas, nós vamos ter uma demanda represada de 1 ano e meio, que ficou para trás desde antes de março do ano passado. Então isso vai trazer uma demanda muito grande para as estruturas. A gente até não voltou ainda com cirurgias eletivas, porque ainda falta sedativos, falta medicações que estão sendo utilizadas para esses pacientes que estão nas unidades de tratamento intensivo. Então, quando retornar tudo isso, são todas demandas que nós vamos ter que absorver, né? As cidades vão ter que absorver. E cansados, né? Os profissionais cansados, exaustos. Então, a gente tem todo esse trabalho, mas tem que achar, sempre tem que achar um momento na minha agenda da semana para a gente trabalhar isso. Eu venho fazendo essa fala desde o início da pandemia, que é muito difícil da gente julgar as nossas autoridades, sobretudo da saúde pública, durante este período, porque não tem nenhuma receita de bolo. Nada que se é assim ou é assado, com distanciamento histórico vai ser mais fácil da gente avaliar onde se errou mais, onde se acertou mais. Agora, comprou cloroquina, não comprou, funcionava, não funcionava. Essas coisas todas, elas não podem determinar, e a gente está vivendo agora uma CPI para caçar bruxa, evidentemente meramente política, e sem nenhuma paixão pelo presidente da República, que faz bobagem todo dia, evidentemente. É lamentável algumas das posturas dele, inclusive, mas acreditando que ele não quis fazer seu pior em nenhum momento, assim como os nossos governadores, nossos prefeitos. Como é para ti estar sentado nessa cadeira, precisando decidir, precisando tomar decisões fundamentais, sofrendo pênalti em vários momentos, né? Um episódio dramático como a gente viveu no Lauro Health, que é óbvio que é uma dor tremenda para todo mundo que passou por isso, mas precisando amanhã estar lá de novo e fazer de certo sempre, nunca pensando em errar. Como tu trabalha com essa injustiça também desse momento? É muito pesado, é um fardo que a gente realmente sofre muito, né? Quando acontece em momentos como esse, né, que tu citou, que realmente para nós foi muito tocante, é muito caro, né, ainda falar sobre esse assunto. É um assunto que a gente
eu acho que vai carregar, né, nas nossas memórias tudo que foi vivido naquele dia, as vidas que se perderam, né, que não são nem menos nem mais importantes que todas as outras que são perdidas, com mais de 400 mil no Brasil, mas são fatos que a gente sente, porque poderia ser nós, né? É na nossa cidade, poderia eu estar lá, alguém da minha família, então eu sinto como se fosse meu pai, como se fosse minha esposa, como se fosse algum amigo meu, então nos toca muito. Mas eu sempre tenho levado um norte, né, no enfrentamento da pandemia, que a gente tem que fazer tudo dentro da regra, dentro da lei, né? Nós não vamos estar de forma nenhuma imune a errar, né? Porque, como tu disseste, não existe uma regra, não existe uma receita, segue isso que tu não vai errar, que tu vai acertar sempre. Nós vamos errar. Todas as pessoas que estão gerindo de alguma forma, elas vão cometer equívocos, porque não tem realmente nenhum embasamento de diversas O pessoal discutiu o hospital de campanha. Tia, foi feito o que achava... Imagina se acontece, daí começa a aumentar os casos, aí tu não consegue leito. Nós então, tivemos... Dá para condenar... Foi muito disso. Hoje nós temos uma situação, por exemplo, nesse debate... Óbvio que um respirador custando 300 vezes o preço, não, isso que mas a inflação também pegou, porque é regra de mercado. Mas assim, Rodrigo, a gente aqui está falando, né? Existe uma diferença de erro estratégico de crime, né? De roubo, né? Nós estamos falando daquelas pessoas que roubaram, que usaram uma pandemia para desviar dinheiro público, para botar no bolso. Essas pessoas, sim, elas têm que ser punidas, e que tenha uma lei que possa punir ainda mais do que nosso Código de Processo Penal. Agora nós estamos falando do caso do erro estratégico. Vai comprar uma medicação que não tem comprovação? Não vai comprar? Eu acho que tem que botar para quem quiser usar, inclusive. Tem gente que acredita nisso, deixa. E é a forma como o médico quer receitar, preceituar. E é isso que a gente trabalha em Campo Bom, porque também nós temos que ter um cuidado. No global foi trabalhada uma ideia, não, tem que defender a liberdade do profissional médico. Só que muitas vezes só se defende a liberdade quando essa liberdade é benéfica para aquilo que eu acredito. Pois é. Mas quando é o contrário, aí não deveria ter liberdade. Então, no exemplo da cloroquina, por exemplo, eu escuto no global sendo dito, tem que ter a liberdade para o médico prescrever. Mas quando o médico na cidade não prescreve, a gente recebe a cobrança. Vocês têm que obrigar ele. Tá, mas... E a também liberdade, não, né? Também então não. A gente tem que ter, e essas são situações que a gente é julgado por pessoas que têm pensamentos diferentes. Né? Então eu recebo diariamente, agora com menos frequência, porque diminuiu o contágio, diminuiu as internações, mas eu recebia 10 mensagens no dia dizendo, olha, se tu colocar que é obrigado botar cloroquina nas unidades de saúde, nós vamos entrar com uma ação civil pública contra ti. Que absurdo. E eu recebia 10 no mesmo dia dizendo, tu tem que colocar para ser utilizado, senão nós vamos entrar com ação. Então, o gestor está no meio disso, está no meio dessa guerra ideológica, está no meio dessa guerra política, que tem interesses dos dois lados. Então, isso é um grande problema que a gente tem que também, né, ter a habilidade de não fazer com que isso interfira nas decisões que vão refletir, sim, numa melhor assistência para a comunidade. A gente, eu até cometi um erro antes, falei de 4º lugar na eleição, tu me corrigiste que é o segundo... 2016 na sua primeira eleição, 4º lugar e agora 2º lugar. A política ainda é leve na tua vida. Que futuro é esse que tu enxerga dentro da política partidária e dos poderes de mando que a gente tem? Sempre lembrando, né? Aquela nossa fala que abriu o programa. As pessoas precisam, os jovens precisam, as mulheres precisam, os negros precisam, os homens precisam, todo mundo precisa ocupar espaço que alguém vai ocupar. E a gente vai fatalmente pagar o pênalti se deixar qualquer outro, né? Que espaços são esses que tu enxerga que tu pode estar ocupando no futuro? Rodrigo, eu sempre, né, tento trabalhar o momento que eu estou vivendo agora. Né? Então, nesse momento, a Secretaria de Saúde, principalmente no momento de pandemia, é o grande foco da minha vida e é aquilo que eu vivo diariamente, aí, praticamente 20 horas por dia. Mas seria hipocrisia da minha parte, uma pessoa que desde os 12, dos 14 anos de idade faz política diariamente, dizer que não tem nenhum tipo de pretensão. Então, eu quero sim estar preparado, eu quero
ter bons resultados para mostrar para a minha comunidade, para quem sabe no futuro próximo a gente está se colocando à disposição para ocupar outros cargos, né? Seja de prefeito ou seja de um outro, ou também se a comunidade ou se o próprio partido entender que não é mais o momento, quero continuar a minha vida, não vou de forma nenhuma sair da política. A política é uma cachaça, né? Muitas pessoas falam isso e obviamente é um vício, é uma coisa que é intrínseco, né? Não é algo que eu peguei agora. Mas é lugar para as pessoas de bem. E eu acho que a gente tem que ocupar, como tu disseste, a gente tem que ocupar os espaços. Se as pessoas corretas, se as pessoas que têm qualidade, que têm formação, que têm boa índole, que têm comunicação, não estiver ocupando, nós vamos ter problemas. Realmente. E diga-se de passagem, Campo Bom faz isso muito bem, porque é uma cidade de qualidade de vida invejada por muita gente por aí, inclusive, né? A gente gostaria de ter os aparelhos públicos que vocês têm à disposição das pessoas, uma cidade tão gostosa, graças a Deus Novo Hamburgo cada vez mais é isso, mas é admirável o que vocês conseguiram construir ao longo de décadas e sucessivos governos vêm mantendo e ampliando. Adorei conversar contigo, parabéns pelo trabalho, sucesso e muita força a ti, as pessoas ligadas a ti, na tua secretaria e aos profissionais da saúde, o nosso abraço, o nosso carinho, nossa compreensão, né? Porque nenhuma dúvida, eu imagino a dor que essas pessoas no seu dia a dia são acometidas e ficarão marcadas para toda a sua existência, né? De ver o drama das pessoas nessa escala que a gente está sendo compelido a sentir nesse último ano. Quem é a pessoa que está te acompanhando aqui, João Paulo? Eu, João Gustavo, doutor João Gustavo Spindler, advogado, trabalha conosco. Um abraço a ele, a mãe dele, o pai dele era um querido amigo e eu tenho um carinho enorme por essa família também. Hein? Doutor, sempre muito bem-vindo. Obrigado, Rodrigo, estamos à disposição, uma grande satisfação para mim conversar contigo aqui, com toda a tua audiência qualificada. E que Deus os abençoe nesse ano. A gente sempre agradece as pessoas que estão na linha de frente dessa pandemia e pede para a população ainda continuar se cuidando, Amém. Continuar respeitando os protocolos de segurança, que nós unidos nós vamos vencer essa pandemia e vamos tentar voltar a algo parecido com o que nós vivíamos anteriormente a ela. Quero minha vida de volta, doutor. Com todos os problemas que nós tínhamos, olha que saudade. Hoje numa conversa de peso com esse odontólogo, né? Mas vereador da cidade de Campo Bom e hoje secretário municipal de saúde, o João Paulo Berkenbrock. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.